Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes. Uma grande amiga, professora de Vitória da Conquista, Marilita, logo depois da vitória de Waldir Pires em 1986 ao governo da Bahia, ela me disse: eu fiquei extremamente decepcionada com o Dr. Waldir. Eu queria que Waldir Pires se mantivesse íntegro, perdendo, mas jamais se aliando à direita, como ele fez. Eu queria Waldir perdendo a cada eleição, mas Waldir se aliou a Rui Bacelar, a Jutaí Magalhães e a Nilo Coelho. Para mim, tirou o valor de Waldir. Ora, meu amigo Eduardo Rocha, jornalista Eduardo Rocha, de Salvador, um dia me disse: Paulo Nunes, eu sou a favor da reforma agrária, mas não essa reforma agrária como estão querendo. Tem que fazer a reforma agrária naquelas terras que ninguém quer. Então, essas desculpas acontecem quando você não quer resolver o problema. Você quer botar um defeito na solução do problema, né? E agora vem a velha história. Eu reconheço todos os feitos do PT, mas acho que o PT tem obrigação de fazer uma autocrítica pelos erros que cometeu. Falarei sobre esse assunto com você, mas é claro que eu vou aproveitar para pedi-los que se inscreva no nosso canal, aquele botão vermelho, inscreva-se. Peça a um amigo seu, a uma amiga, que faça essa inscrição, que isso nos ajuda a crescer na plataforma. Mas vamos então ao assunto. O Brasil viveu de 2003 até 2014 uma revolução no emprego, na renda, na educação, na saúde, no desenvolvimento social, enfim. O Brasil melhorou nesse período todos os índices internacionais da boa vivência. O Brasil chegou a ser a sexta economia do mundo, ficando à frente da toda poderosa Inglaterra. Para quem não sabe, a Inglaterra já foi dona de 1/4 da terra e o Brasil conseguiu ultrapassar. O Brasil conseguiu, em 11 anos, o que todos os governos do Brasil na sua história não conseguiu em 100 anos, que foi acumular de reservas internacionais algo em torno de 380 bilhões de reais. Por que esse acúmulo de dinheiro é importante no Banco Central? E eu lhes digo agora. Porque se o Brasil tem a condição de possuir 380 bilhões de dólares, dólares, não são reais. Você diz ao investidor estrangeiro que qualquer brasileiro que tome dinheiro emprestado no exterior, o país tem a garantia. Que toda mercadoria que for comprada no exterior para desenvolver o Brasil tem a garantia. E com isso, o país suporta, como suportou, todas as crises que aconteceram no mundo. Os senhores se lembram que em 2008 o mundo quebrou, 2007, e o Brasil se manteve firme. Com essa condição, o Brasil conseguiu fazer 22% do esgotamento sanitário que tem o país, quando o país só tinha 32%.
na sua história. O Brasil conseguiu implementar 18 universidades e uma só falta inaugurar nesse período. O Brasil conseguiu reconhecer que a empregada doméstica é gente e lhe garantiu férias, 13º, direitos trabalhistas que o atual presidente da República disse que a empregada doméstica não tinha direito a isso. O Brasil promoveu a inclusão social. O Brasil construiu mais de 3,5 milhões de moradias populares. O governo Bolsonaro construiu pouco mais de 150 mil casas populares. Faço um desafio aos senhores, que entre na internet, ou melhor, no site do governo federal e observe o que o presidente Bolsonaro fez em 3 anos pela educação no Brasil. Não se surpreendam se você encontrar que já em 2019 o presidente Jair Bolsonaro cortou da verba da educação 6 bilhões de reais. Mas a principal obra considerada pelo presidente Jair Bolsonaro sobre a educação foi simplesmente combater, segundo ele, a tendência de esquerda da escola. E gastou 55 milhões de reais fazendo convênio com escolas militares. Nós sempre tivemos escolas militares no Brasil, mas isso nunca significou que aqueles estudantes das escolas militares suplantaram os estudantes das escolas civis na história. O que significa dizer que não é o hábito que faz um monge, de forma nenhuma. E aí, o Brasil vai partindo para o engodo, para a mentira. Por exemplo, qual foi a estrada que o presidente Bolsonaro, no seu governo, fez no Brasil? Nenhuma. Por que será, então, que quando você abre a página do governo e olha lá em relação à infraestrutura, está lá, leilão disso, leilão daquilo, vendeu isso, vendeu aquilo, vendeu aeroporto, enfim, vendeu tudo. Mas o que construiu? Olha que a grande importância da obra da infraestrutura do governo Jair Bolsonaro. Aportou 3 bilhões de reais para continuar desenvolvendo a ferrovia Oeste-Leste. Eu preciso lhe falar que a ferrovia Oeste-Leste foi iniciada no governo de Lula em 2010 para transportar os produtos do Mato Piba, ou seja, do Maranhão, do Piauí, do Tocantins e da Bahia. Minério, fruta, verdura e cereais, com destino ao porto de Ilhéus, onde embarcado para além-mar. Então, essas coisas todas construídas pelo PT, que eu acabei de falar, trouxeram desenvolvimento para o país. A educação no Brasil melhorou. A educação ainda não é a ideal, mas você não consegue melhorar a educação de quem nunca teve. O que a gente tem que analisar é se antes do governo do PT a educação no Brasil era melhor ou pior e analisar os índices do próprio governo. É só abrir a página do governo, que agora é de Bolsonaro, e observar. Por exemplo, a inclusão social, ou seja, o equilíbrio entre a riqueza do Brasil em relação às suas classes. Você vai verificar que nos 13 anos do governo do PT, houve uma diminuição dos ricos e uma aproximação da classe média e da classe pobre.
Basta olhar os índices que estão à disposição de todos no governo federal, gente. Então não se trata de fake news. Não se trata daqueles fake news que são distribuídos pelo Palácio do Planalto, pelo filho de Jair Bolsonaro, mentindo e iludindo a população, dizendo foi gasto aqui, foi gasto ali. Mas eu entendo, por exemplo, que as pessoas que falam da autocrítica seria pelo fato de corrupção no governo. Pois é. O Brasil, em 2002, estava na posição de 177 como o país mais corrupto do mundo. O Brasil, nesses 13 anos do governo do PT, caiu desse índice para o índice 76. Ou seja, ultrapassou vários países. Até parece, por exemplo, que você consegue resolver esse problema de corrupção com a varinha de condão. Como se a corrupção no Brasil não fosse uma coisa patológica. Ora, se não houvesse corrupção no Brasil, você não teria corregedoria, você não teria polícia militar, você não teria polícia civil, em larga escala. Você não teria Receita Federal, se todos nós cumpríssemos com nossas obrigações. Você conhece a história do cidadão que foi para Estocolmo e lá entrou num trem e viu que tinha um lugar que era para quem estava sem dinheiro utilizar, não pagar a passagem. O que entendeu aquele prefeito de Estocolmo? É que às vezes você podia esquecer a carteira, por um motivo ou outro, você chegou sem dinheiro, aí você utiliza. E aí um cidadão da Sul-América perguntou ao condutor do veículo e disse, olha, por que tem aquele lado ali que as pessoas passam e não pagam? Ele disse, porque a pessoa pode estar sem dinheiro e a gente tem que ter essa previsão. Não pode proibir que ele viaje no transporte público. Aí o brasileiro, o sul-americano chegou e disse assim, mas se a pessoa utilizar de um artifício, e mesmo tendo dinheiro, passe ali por onde não paga nada, ou seja, o 0800. Foi aí que o condutor disse assim, mas por que ele faria isso? Porque essa lógica não existiu lá. Entendeu como é que funciona? Então, aquilo que é obrigação de todos nós parece privilégio de alguns. E não é. E assim o Brasil tem a questão da corrupção, gente. Qual é a dúvida que você tem? Será que você esqueceu de quantas vezes se descobriu corrupção no Brasil? Por que então, no governo do Partido dos Trabalhadores, não haveria corrupção? O que é fundamental é o quê? É o combate a isso. Porque isso é inerente ao homem, infelizmente, principalmente o homem do poder público do Brasil, mas eu não excluo o privado, não. Porque todos nós, por exemplo, que condenamos a corrupção no setor público, talvez nós cometemos corrupção no setor privado. Estou falando com você, olha aqui na minha cara. Será que você não sabe de corrupção no setor privado? E por que você se cala? Isso é uma realidade. Ah, mas no setor público vamos crucificar e tal. Então, só para fazer uma análise, eu estava verificando aqui que dos parlamentares pertencentes ao PT e que foram condenados por corrupção, o PT não, a esquerda, foram 10.
Entretanto, aqueles que são alinhados à direita foram 120. E eu pergunto aos senhores: a polícia detectou que houve corrupção na Petrobras. Como se deu a corrupção na Petrobras? Empresas que tinham, em tese, algum benefício do governo teriam se aproveitado de dinheiro da Petrobras. Eu não sei se isso é verdade ou se isso é mentira. Mas aqueles que foram apanhados desviando dinheiro da Petrobras, todos foram punidos. E ao que parece, eu não me recordo se na Petrobras teve alguém punido que fosse do Partido dos Trabalhadores. Eu sei que houve denúncia, comprovação do deputado Gedel Vieira Lima, ministro, do Romero Jucá, do Valdemar Costa Neto, do Roberto Jefferson, foi réu confesso. Não me recordo que nenhum deles tenha sido da agremiação do Partido dos Trabalhadores. O que eu sei hoje? Valdemar da Costa Neto foi condenado e a sua própria esposa disse que ele tinha os bolos de dinheiro lá. Valdemar da Costa Neto era da base do governo do PT, mas ele não era do PT. Então, eu pergunto a você, onde está Valdemar da Costa Neto hoje? Onde ele está? Pelo que eu sei, está ao lado de Jair Messias Bolsonaro. Eu pergunto a você, onde está Roberto Jefferson, também réu confesso por gatunagem, com Jair Messias Bolsonaro? E Gedel Vieira Lima não está lá, porque não deu tempo, foi solto agora. Só para exemplificar. Então, essa história de... Como é que chama? Esqueci o nome que eu comecei aqui o texto, ou seja, de autocrítica. É para fazer quem? Quem, sem nada fazer pelo país, em função à mudança que eu sempre chamo de hábito, a mudança das coisas, o progresso do país. Esses devem fazer autocrítica, estando aliados com esse tipo de corrupção? Por exemplo, o Brasil sempre teve presidente da República. Mas por que será que no cartão corporativo utilizado por Dilma Rousseff durante os seus 6 anos de mandato, e Lula pelos seus 8 anos de mandato, os valores são menores do que o gasto pelo presidente Bolsonaro em 3 anos de mandato? Será que tudo teve uma inflação espetacular e que o presidente Bolsonaro conseguiu gastar mais do que Dilma e Lula juntos? Podem procurar no portal da transparência, vocês vão encontrar lá. E por que isso não é nada? Por que será, por exemplo, que pegar dinheiro dos funcionários, mas não é aquela história de você rachar o dinheiro dos funcionários para pagar outros, não, embora também seja errado, mas é aquela história de você enganar, praticar o estelionato, dizendo que aquele funcionário X está trabalhando, ele nunca foi lá, mas ele recebe o INSS, recebe os dividendos do imposto de renda, mas entrega 90% do que recebe para Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Isso não é nada também, né?
Não cabe autocrítica. Ou será que caberia autocrítica a José Sarney, a Antônio Carlos Magalhães, a Fernando Henrique Cardoso, ao general Geisel, general Figueiredo, general Castelo Branco, general Costa e Silva? Ou eles não precisam estabelecer nenhuma autocrítica? Mas, se for do PT, tem que ter autocrítica e dizer, olha gente, eu errei, entendeu? Eu tenho que nunca mais entrar no poder porque eu errei, os melhores são vocês, que vocês são todos santos. Não é? É uma coisa muito interessante. Meu pai me falava uma coisa, que ele matava 2 coelhos com uma cacetada só. Eu pedi a ele, tipo assim, me dá 50 cruzeiros. Ele falava assim, não, eu vou lhe dar só 10. Porque você vai para o campo de futebol. Se tiver um roubo, vão dizer que é o filho do sargento ladrão. Porque você é pobre, seus amigos são todos mais ricos que você. É a mesma coisa quando acontece quando some uma joia na sua casa. Você nunca suspeita do seu filho, de sua filha, você acha que foi empregada. Isso é um estigma do Brasil. Aqui teve um cidadão que foi candidato a deputado, inclusive, muito rico, chamado Tio Dedé. Teve aqui na minha casa, inclusive, aqui onde eu estou agora falando com você. Ele alugou o prédio dele para o Bradesco da cidade de Brumado. Mas ele era muito maluco, venceu o aluguel, ele foi cobrar. 6 horas ele foi para a porta do Bradesco e começou a dar murro na porta e ninguém o atendia. Nesse momento, o pessoal do Bradesco achou que se tratava de um assalto. Chamou a polícia. Junto a tio Dedé estava um negro que era o motorista de tio Dedé. A polícia militar chegou e desceu ao malho, sentou o machado no negro e disse, você está tentando assaltar o banco, seu negro descarado? Porque ele era negro. Ele falou, não, eu sou só um motorista do dono do banco. Está aí querendo cobrar o aluguel. Tio Dedé não entendeu que o banco ia botar na conta dele o dinheiro na virada da noite. Mas quem levou a surra foi o preto. Porque a polícia acha que todo preto é ladrão. E não adianta dizer que não acha, não, porque acha. E tem muita gente boa que acha também. E esse tipo de autocrítica nós precisamos fazer. Nós temos que fazer o seguinte: combater a corrupção no setor privado e combater a corrupção no setor público. Se nós entendermos que o setor privado pode fazer corrupção à torta e à direita, nós não temos nenhum direito de cobrar autocrítica de ninguém. O que tem que saber é o seguinte: quem deve fazer autocrítica é quem fez, quem combateu a corrupção, mas fez no Brasil o que naturalmente nesses 13 anos foram feitos, ou quem em 3 anos fez pouquíssimo e não combateu nada. E pode se estender àqueles que não foram filiados ou pertencentes aos partidos de esquerda e que sempre se locupletaram do sangue, do suor e das lágrimas do povo brasileiro, tanto na gatunagem como na exploração trabalhista, e que deveriam realmente fazer a chamada autocrítica. Bom dia.